live mais importante do ano. Eu preciso muito que cada um de vocês pegue o telefone agora, convide todo mundo, não deixe ninguém passar, vai no seu grupo, vai na galera que faz parte da tua equipe, convida para participarem agora. Nós precisamos de todo mundo aqui, nós temos muitas novidades, tem coisa muito legal para acontecer, nós não queremos que ninguém fique de fora. É importante que você esteja conosco aqui conectado, nós teremos hoje a palavra do nosso presidente, ele vai passar as novidades para cada um de vocês aqui e nós precisamos de todo mundo. Então, nesse momento, comece a convidar, lembre o amigo, né, o pessoal que trabalha com você nessa companhia maravilhosa de participar dessa reunião. Hoje tem informações que nós não podemos perder, tá? A partir de hoje, começa um marco espetacular na nossa história e você faz parte disso, tá bom? Eu imagino que deve ter gente aqui do Brasil inteiro, eu sei que tem pessoas conectadas, participando, o Andrezinho lá do Rio Grande do Sul, eu sei que ele já está aqui na live. André, obrigado pela sua participação, meu amigo, estou felizaço de ver você aqui, felizaço de ver você conectado nesse nosso negócio. Um abraço também para todo o Rio Grande do Sul, né, pessoal, que é um estado maravilhoso, nós temos muita gente trabalhando com a gente lá. Tô vendo aqui também o Douglas. Douglas, abração para você, cara, você é um cara incrível, tem feito história nesse nosso negócio, eu tô feliz demais por ter você aqui, estado do Mato Grosso, estado crucial para nós, Grande Cuiabá. Um abraço para todo mundo que é dessa região também, o pessoal de Minas Gerais, é um estado que para a gente também super relevante, todo mundo que está aqui nessa live de Minas Gerais, pessoal, por gentileza, né, divulguem aí todo mundo, chama todo mundo, porque vocês são importantíssimos aqui para nós, beleza? Nós iniciaremos a nossa live, nós queremos dar todos os detalhes de como as coisas irão acontecer daqui para frente, nós sabemos que a Alexandria está evoluindo, e essa nossa evolução é para o seu bem, né? Afinal de contas, nós vivemos de pessoas, então a nossa empresa ela se preocupa com cada um de vocês, ela tem construído o melhor cenário para cada um de vocês, e ninguém mais, né, capacitado, ninguém mais importante para dizer sobre essas novidades do que o nosso presidente. Eu gostaria de chamar ele aqui agora, ele vai dar todo esse papo aqui para vocês, a gente está muito feliz de poder ter ele aqui com a gente também, o cara que foi o primeiro Lex da nossa companhia, né, pessoal? A Alexandria começou em uma pessoa, né, esse cara foi o Lex 000 aqui da nossa companhia, o Alexandre, o Brandão, presidente, amigo querido, que tem construído isso para nós, né, com toda a visão, com toda a inteligência, a capacidade dele, e nós temos a honra e o prazer de poder surfar essa onda junto, né, e revolucionar o mercado de energia no Brasil. Presidente, por favor. Obrigado, prazeraço com você aqui, uma honra. Não, a sala é sua. Boa. Tudo bem, gente? Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar construindo tudo isso junto com vocês. Eu quero passar um pouco mais das nossas estratégias, né, e aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente vai construir. Eu acho que é importante a gente sempre dizer que nós sempre fomos muito claros. Aqui não tem mágica, não tem ilusão, aqui tem Lex. Nós somos realmente uma empresa que preza, né, pela transparência, que preza pela realidade. A gente entende, né, que existem muitos negócios, muitos ilusionistas nesse mercado, mas a gente quer trazer aqui uma realidade, a gente quer trazer, né, realmente eficiência para dentro da nossa operação, para que a gente cada vez mais ganhe recursos, ganhe dinheiro, coloque dinheiro no bolso e não fique só com promessas e sonhos, né? Os sonhos são muito bons, eles são importantes para levar, né, toda a nossa trajetória a um caminho desejado, mas ao mesmo tempo toda essa trajetória ela precisa ser pautada por algo, ela precisa ser solidificada, né, através de ações reais e ações verdadeiras. Então a gente realmente tem criado algo único dentro do Brasil, a gente tem criado um modelo único e é isso que a gente quer passar para vocês. A gente quer mostrar, né, o negócio como ele é, todas as nossas evoluções, as melhorias que a gente tem trabalhado aqui para fazer com que todas as coisas realmente aconteçam, né, da forma com que elas devam acontecer aqui dentro do nosso mercado. Eu quero passar aqui um pouco sobre algumas questões que são importantes da gente tratar, né, e principalmente para que todo mundo, e para que deixe claro para todos, né, que o nosso modelo, né, dentro dessa estrutura, ele vai acabar se mantendo em alguns aspectos e outros eles evoluíram. Então, para as vendas realizadas, né, para quem não sabe, mas as vendas realizadas e liberadas, né, até final de novembro, elas seguem, né, as regras normais como vocês estavam acostumados. Então, como vocês já estavam trabalhando, né, dentro de uma regra, a gente mantém ela para as vendas que foram liberadas. Para as novas vendas no mercado, isso vai ser ainda melhor. A gente está trazendo até, né, o dobro de recorrência para quem for hoje vendedor, né? Então, para quem traz, para quem é consultor Lex, você vai ter o dobro de recorrência dentro da tua operação. Então, se mantém aquelas vendas, né, que foram realizadas até, né, dia 30 do 11, então, e aprovadas, liberadas até dia 30 do 11, as novas vendas, elas passam a valer dentro de uma metodologia da qual a gente quer incentivar ainda mais, né, e trazer melhores benefícios ainda para você que é consultor, para você que traz
tanta conta de energia para dentro de casa, e eu acho que isso é importantíssimo, e é um reconhecimento para você, para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais a nossa operação e os nossos resultados. Então é interessante a gente entender, dentro desse cenário, que essas melhorias elas acabaram surgindo, todas essas progressões que a gente acabou colocando e essas melhorias foram pensadas em você e em você que tem construído tudo isso com a gente. Então acho que é interessante a gente entender que a nossa estrutura vai ter papéis cada vez mais conduzidos e específicos, então a gente vai começar a entender o papel de cada um dentro dessa estrutura, e aí vocês vão entender, eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa apresentação aqui, para explicar um pouco mais dos motivos pelos quais a gente acabou entendendo que seria interessante fazer os ajustes que a gente está propondo fazer, e essa evolução que é natural dentro do nosso negócio. Então, realmente, eu acho que é importante a gente entender que o nosso negócio é um negócio feito por pessoas. Então, independente do que a gente faça, ou dos ajustes, ou das evoluções que aconteçam, nós somos um negócio feito por pessoas. Um negócio que pessoas levam energia para as pessoas, que levam esse serviço, que levam esse encantamento para o cliente através de pessoas, e isso sempre vai acontecer. Nós não vivemos sem as pessoas e vamos continuar vivendo com as pessoas, vamos crescer juntos, distribuir riquezas, democratizar o mercado cada vez mais. Então esse é o nosso objetivo, para que você possa ganhar cada vez mais dinheiro com a gente, para que a gente possa construir cada vez mais um mundo melhor, começando essa transformação pelo Brasil. Então nós somos e sempre seremos uma empresa de pessoas. Eu acho que é importante a gente pensar também que o fato de termos desenvolvido tudo isso através das pessoas, fizemos com que a nossa operação simplesmente se tornasse a maior operação de venda de energia do Brasil. A gente, em 90 dias, conseguiu chegar a 40 mil clientes. Então isso é violento, assim. Hoje o nosso volume ele ultrapassa muito isso, mas a gente consegue e comprova que o nosso volume, através desse nosso trabalho conjunto, através da unidade que a gente está hoje atrelado, a gente consegue realmente galgar caminhos inimagináveis. Então muita gente falou, cara, é impossível vocês conseguirem fazer o que vocês fizeram em apenas um ano. A gente realmente está há pouquíssimo tempo nesse mercado e a gente realmente tem brigado aqui uma briga de cachorro grande, a gente tem realmente feito história nesse país. Não à toa, a gente tem chamado a atenção de vários parceiros, como a EDP, como o Origo, muita gente chegou até nós justamente para poder plugar as usinas deles, que estavam com vacância em alguns dos casos, para que a gente pudesse fornecer os clientes, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, gerando energia. E não à toa, a gente tem feito, vou falar um pouco mais sobre isso também, mas construído provavelmente o maior portfólio de geração de energia do Brasil através de um modelo proprietário em que a gente também beneficia o gerador. Então a gente realmente tem criado uma comunidade através da nossa estrutura em que o Lex, que vende essa energia, o Lex que faz a gestão desse time, todo mundo ganha através dessa operação, inclusive quem produz energia. Então a gente também traz o benefício da produção de energia para dentro de casa e remunera bem esse gerador de energia. Então a gente realmente criou um programa chamado de Lex Alliance, que é para que quem tem usinas, quem quer plugar as usinas, a gente sabe que vacância é um problema nesse mercado energético e a gente resolve todos eles justamente porque o nosso trabalho, o teu trabalho como Lex, tem sido incrível, porque realmente nós temos feito história e nos tornamos de fato a maior operação de venda de energia do Brasil. Isso só é possível porque fizemos isso juntos. Nós como empresa, na retaguarda, vocês como consultores do mercado, trazendo essa disponibilidade energética para todos, trazendo essa democratização desse acesso de uma energia mais barata para toda a população, e realmente isso tem sido incrível. Estamos fazendo história, estamos fazendo algo único nesse mercado, e a gente tem plena certeza que 2026, o que prepara para nós é algo incrível, muito maior do que a gente construiu em 2025. Então, em 2025, nós já nos tornamos a maior. A tendência é que a gente permaneça, cresça e evolua ainda mais nesse próximo ano, que está vindo, e justamente por isso a gente tem estruturado algumas coisas e eu quero explicar para vocês aqui. Dentro disso, acho que é importante comentar, tivemos aí algumas mudanças regulatórias. Nós estamos e vivemos num mercado regulado. É muito bom a gente poder vender desconto para o consumidor lá na ponta, diferente às vezes de você vender um produto, você precisa fazer com que o consumidor tenha que, de fato, pagar algo para conseguir uma vantagem. Nesse nosso caso, basicamente, o nosso cliente ele não paga nada. Então, você consegue vender o nosso produto de uma forma até um pouco mais fácil,
comparativamente a um produto que você precisa convencê-lo a realmente desembolsar uma grana para poder se beneficiar de algo. E no nosso caso, não. A gente entrega descontos. Agora, a grande questão dentro do nosso mercado é que ele é um mercado regulado. Então, assim, a gente tem essas vantagens, né? E a gente consegue trazer isso de uma forma tecnológica, que torna ainda mais incrível essa jornada, mas estamos num mercado regulado. E dentro de um mercado regulado, a gente sabe que algumas regras elas podem ser ajustadas, elas podem ser alteradas. Algumas previsões que a gente imaginava que elas poderiam acontecer, elas podem ser ajustadas, podem ser atrasadas, podem ser adiantadas. E uma das coisas que a gente estava prevendo dentro da nossa estrutura era que, né, a abertura do Mercado Livre ela se desse no próximo ano, né, mas veio uma medida provisória que acabou fazendo um ajuste na lei e levou isso para 2027. Né, isso de todo não é ruim, né, a gente entende que são fatos que acabam acontecendo dentro do nosso mercado, então, né, não é nada espantoso. Isso também nos dá muito tempo para a gente poder trabalhar e construir o nosso negócio e deixar ele super redondo para essa abertura do mercado. A gente tem plena certeza que, através da nossa estrutura, nós seremos, de longe, a maior empresa de energia do Brasil, né, quiçá do mundo. A gente já falou um pouco sobre isso. Né, existem projeções nossas, inclusive, de levar isso, né, para o mercado internacional. Enfim, a gente já falou sobre isso em algumas outras ocasiões. Eu até quero comentar um pouco, né, de uma oportunidade que a gente teve de levar o nosso produto para fora, porque a gente entende que a nossa solução, ela de fato é algo não só tão inovador no Brasil, mas também em outros países, que a gente pode também levar a nossa solução, né, a nossa rede, pode levar também o nosso aplicativo, né, realmente para a gente poder dominar o mundo, mas a gente sabe que existe muito trabalho a ser feito no Brasil, são mais de 90 milhões de unidades consumidores esperando por um desconto, por uma economia, e a gente está aqui para levar. A gente sabe que a abertura do mercado ela vai facilitar demais o nosso trabalho de expansão, mas de uma certa forma, como ele foi adiado, a gente vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar, estruturar a nossa operação para poder levar, né, esse benefício para toda a população brasileira, né, de uma forma ainda mais massiva. Mas é isso, é uma questão de um ano a mais que a gente tem para se preparar, mas de toda forma a gente entende que existe muita cancha ainda para a gente crescer, para evoluir ainda no mercado como ele está. A abertura ela vai facilitar porque a gente não vai mais ter limite, né, e nem limitação energética, a gente vai poder fornecer energia infinita para o mercado, porque o Mercado Livre ele não tem a limitação geográfica. No mercado de geração distribuída ele ainda acaba tendo, então a gente depende, né, do fornecimento de energia em determinadas regiões, que eu também quero comentar um pouco sobre isso, mas que de toda forma isso em 2027 ela vai acabar acontecendo. Em 2027 também tem o Open Energy, que está surgindo aí para facilitar, né, a digitalização do setor. Então a gente entende que temos aí o ano de 2026 para a gente se preparar, para que no ano de 27 a gente realmente se consolide como a maior empresa do setor de energia, até porque o mercado vai digitalizar, vai tornar a vida de todos muito mais fáceis, né, algumas obtenções e faturas que a gente acaba, né, ainda tendo que fazer alguns processos, né, de forma até um pouco manualizada, mas que se a gente for ver, né, está aí já 2027 para que o Open Energy surja. Então a gente tem que entender, mais uma vez aqui, que vivemos um mercado regulamentado. Tem vantagens, a gente não precisa tirar dinheiro de ninguém dentro desse modelo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a flexibilidade, né, e ter esse jogo de cintura para que a gente possa se adequar sempre quando houverem, né, essas mudanças regulatórias no mercado, para que a gente também adapte o nosso modelo, né, para essas mudanças regulatórias, para que a gente tenha sempre essa solidez dentro do mercado. A gente não está aqui para fazer uma empresa aventureira, uma empresa de um ano de existência, a gente quer fazer uma empresa muito perene, né, e a gente só constrói isso, né, através de um modelo perene. Mais uma vez, falando um pouco do que a gente falou, a gente aqui não faz mágica, a gente não quer, né, iludir ninguém, a gente quer trazer a realidade, e a realidade é que a gente tem tudo para construir a maior empresa que esse Brasil já teve na área de energia, e a gente realmente vai fazer isso de uma forma sólida e faremos isso juntos. Né? Então, dentro dessa estrutura, né, um pouco do que a gente tem construído, né, então o aplicativo, né, vocês já vão ver na loja, possivelmente da Google ela já está liberada, da Apple ela está em aprovação, né, dentro dessa nova atualização, então entre hoje e amanhã vocês já vão poder, né, utilizar essa nova versão do aplicativo, e vocês vão ver, né, todas essas novidades através, né, do próprio app, daquilo que a gente tem entregue. E a ideia é cada vez mais melhorar a experiência do usuário, para que ela seja cada vez mais incrível e encantadora, que é o que a gente quer fazer. A gente quer que vocês se encantem, que os clientes se encantem pelo nosso produto, para que a gente possa realmente transformar isso de uma maneira gostosa, uma maneira
que seja muito divertida de fornecer energia e ganhar muito dinheiro através dessa nossa operação. Então o aplicativo, ele é uma ferramenta que cada vez mais vai ser utilizado como ferramenta de comunicação, ferramenta de trocas de informações. Então fiquem sempre muito atentos ao seu aplicativo, porque muitas comunicações corporativas elas vão se dar por lá, para que a gente realmente possa construir uma comunidade, né, cada vez mais sólida e mais densa. Então, dentro disso, a gente tem feito um trabalho, né, nesses próximos 3 meses, a gente tem se estruturado para que a gente coloque o máximo possível de usinas para dentro de casa. Né, a gente estava fazendo uma projeção para a gente poder atender 100% do nosso backlog, né, de vendas, porque a nossa operação que vende muito, né, para a gente poder suprir 100% do nosso backlog. A gente entende que em mais ou menos 6 meses, né, a gente consegue alcançar o volume necessário para fornecer energia para todo mundo, que a gente já vendeu energia, para que todo mundo se beneficie disso, e essa é a nossa estratégia. Agora, o nosso trabalho tem sido encurtar isso para mais ou menos uns 3 meses, então a gente tem intensificado e aumentado o nosso time, né, de aquisições de usinas, para que cada vez mais a gente consiga entregar energia em todas as regiões, né, e também uma energia mais abundante. Então, um pouco de como a gente falou, né, a gente realmente tem se consolidado como a maior operação de energia, não só do ponto de vista de venda de energia, mas também do lado das usinas. Hoje, realmente, o nosso portfólio, ele é o maior portfólio do Brasil, e a gente tem aumentado isso de forma significativa, e como eu falei, nas condições atuais, a gente levaria 6 meses para poder preencher 100% do nosso backlog, mas a gente está fazendo um trabalho, uma força realmente intensiva para entregar esse volume de energia em 3 meses. Né? E até porque, como a nossa projeção de expansão para esse próximo ano é muito agressiva, a gente realmente vai precisar do maior volume possível de usinas, né, dentro da nossa operação, e isso vai ser ótimo, porque no final da história o mercado vai ficar completamente concentrado dentro da nossa operação e todo mundo se beneficiando disso, você vendendo essa energia, quem é usineiro, né, ganhando energia, ganhando dinheiro através dessa venda. Então a gente realmente acaba construindo aqui uma comunidade cada vez mais sólida. Então saibam que a nossa operação está sendo estruturada. Vejam, a gente tem 12 meses de operação, então é muito recente. Muitas coisas levam anos para que você consiga deixar a operação cada vez mais redonda, mas a gente está aqui fazendo uma força-tarefa para que em 3 meses a nossa operação fique 100% redonda, né, ajustes em faturamento, para a gente faturar o máximo possível dessa energia no mercado, para que a gente possa realmente entregar cada vez mais qualidade, um helpdesk de qualidade. Então a gente tem feito um trabalho incessante. Saibam que aqui do nosso lado a gente tem trabalhado dia e noite para poder deixar toda a nossa operação cada vez mais organizada, com pessoas muito capacitadas, né, dentro disso que a gente tem feito, e realmente toda a operação, né, tem trabalhado para poder entregar cada vez mais sustentação para todas as vendas que a gente tem trabalhado. Então saibam que a gente realmente tem construído o maior portfólio de geração de energia do Brasil. A nossa expansão comercial, ela também se reflete na expansão da busca por novos ativos, e cada vez mais vocês vão ver melhorias através da nossa estrutura operacional, e é algo que realmente 2026 aí, né, promete em tantas outras coisas operacionais para deixar, né, cada vez mais a vida de vocês mais fáceis. Né? Então, dentro disso, um pouco que é interessante, né, comentar, né, a gente teve aí basicamente bônus aí pago para mais ou menos uns 22 mil leques, então realmente parabéns aí para todo mundo que construiu isso, né? Eu queria muito agradecer, né, as pessoas que começaram e acreditaram nesse projeto, né? Queria agradecer o Baba, que, cara, comigo conseguiu idealizar muitas coisas nesse sentido, o Alan, né, que veio depois, o Edu, o Everton, o André Nascimento, né, que a gente começou a construir isso, depois, né, mais recente veio o Dalef, né, que trouxe aí realmente uma intensidade, né, dentro desse trabalho. A gente tem o Vinícius Quintino, né, então que, tem feito um trabalho incrível, né, em Manaus. Então a gente tem feito, né, coisas incríveis, né, o Emilson, que tem desenvolvido um trabalho fantástico aí, né, com o João Paulo, com todo o time dele. A gente realmente fez história, né, e todas as coisas que a gente acabou construindo, a gente construiu juntos. Então eu realmente gostaria de agradecer, né, todos aqui que construíram isso, né, o Robinho falou do André também, né, que sempre esteve com a gente tem, né, aqui dentro da nossa estrutura o Serginho, o próprio Robinho, né, que está aqui, o Wilder, que está aqui com a gente, né, então todo mundo que tem construído e feito, né, cada pouquinho que seja dentro dessa esfera e desse grande corpo do que a gente tem construído, realmente eu queria muito agradecer, porque nada disso seria possível sem vocês, nada disso poderia ter sido construído sem vocês. Então, vocês são na parte, toda a rede é parte do que a gente está construindo. A gente tem certeza,
né? E a nossa intenção aqui é construir cada vez coisas maiores ao lado de vocês, para que a gente realmente possa alcançar os nossos objetivos dentro dessa estrutura linda que a gente tem construído aqui dentro da nossa operação. Então é importante, né, falar também do cruzeiro, né? A gente tem programas de bonificação, para quem não sabe, né, programas de viagem, para quem acaba batendo meta, então foi muito legal a gente poder estar junto, né, com o cruzeiro, né? Então a gente tem agora o resort, né, que está vindo aí, né, nessa semana aí a gente vai estar junto lá na Bahia, né, para que a gente possa comemorar, né, realmente as metas que a gente acabou atingindo, os objetivos. Para quem vai estar, né, quem esteve no cruzeiro, parabéns. Para quem vai estar no resort, parabéns também, porque vocês merecem, né, esses prêmios, né, e esses benefícios, justamente porque vocês trabalharam muito pesado esse ano. Então a gente sabe que construir tudo isso não é fácil, né, mas a gente conseguiu, a gente conquistou tudo aquilo que a gente queria e realmente nos tornamos a maior operação de energia do Brasil. Então isso, né, muito obrigado, né, e parabéns a todos, né, que têm realmente construído isso conosco. Quero agradecer realmente, porque nada disso seria possível sem vocês. E o que é interessante disso, né, a gente tem aqui um time, né, eu acabei falando, né, também queria agradecer o nosso time interno aqui, o nosso time corporativo, né, que tem trabalhado e se dedicado. A nossa projeção aqui é dobrar o nosso time corporativo nesses próximos meses, né, justamente com essa intensidade que a gente está aplicando aqui para trazer cada vez mais ativos, usinas, né, e tornar a operação cada vez melhor. O time de TI também vai crescer significativamente, então a gente está aqui pisando no acelerador para alcançar os nossos objetivos, e a gente tem certeza que a gente vai construir algo maravilhoso juntos, né? E algo que eu acho interessante também mencionar, que eu, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu fui convidado, né, a estar nos Estados Unidos, justamente falando um pouco, né, a pedido, né, do próprio governo americano, que eles estão com algumas dificuldades em relação, né, ao mercado de energia lá dentro, e tem um Summit, né, que é o maior evento de energia do mundo, que é o The Carb Summit, né, que eles convidam, né, pessoas de alto nível, né, para palestrar, pessoas do governo norte-americano, né, altos executivos de empresas norte-americanas, e a gente levou, né, a nossa operação. Eles pediram para a gente poder falar um pouco mais sobre o que a gente tem construído no Brasil, que tem sido tão incrível, né? Então a gente realmente, como eu falei, a gente não só chama atenção dentro do Brasil, a gente chama atenção do mundo, né, daquilo que a gente tem feito, né? Então por isso que existe também esse interesse e apetite para a gente levar a nossa solução para o mundo, né? E a gente vai levar isso juntos, né? Então dentro desse cenário eu acabei falando um pouco, né, dentro do que a gente tem construído, né? E aí, só trazendo também um pouco de informação para vocês, a gente sabe que, né, o mercado ele acabou sendo construído muito através, né, de um modelo econômico que a gente chama de economia, né, colaborativa, né? Então a gente tem lá, né, o Uber, por exemplo, o Airbnb, né, algumas tecnologias que possivelmente todos vocês conhecem, e isso acabou realmente criando um universo novo. O problema da economia colaborativa é que ela é transitória. Ela não foi feita para durar ou para ter relações duradouras. Basicamente, a ideia qual era? Era você ter lá um apartamento para você alugar, e você passou o final de semana fora de casa, e você vai lá e aluga o teu apartamento, porque aquele final de semana você não estaria. Então você vai lá, coloca no Airbnb, você aluga aquele teu apartamento por um final de semana, depois você já voltaria a habitar ali naturalmente, então você faz algo transitório. A ideia do Uber inicialmente também era um pouco nessa linha. Você vai até um lugar, você avisa que você vai até aquele lugar, alguém precisa chegar até lá também, e você, de uma forma muito transitória, você acaba indo até lá. Qual que é o problema da economia colaborativa nesse sentido? Como ela não foi feita para pertencer, e as pessoas querem pertencer a algo, elas querem construir algo que não seja passageiro, mas que seja perene, eventualmente a economia, né, nessa formatação colaborativa, ela acaba não entregando o pertencimento que as pessoas precisam. Então você vai lá, compra um carro melhor para ser Uber Black, mas aí, puxa, né, você não consegue ter o resultado que esperava, porque a Uber não quer que você fique fazendo investimentos para que você faça Uber Black, por exemplo, né? Ou eventualmente você vai lá, compra um apartamento só para reformar e colocar no Airbnb, mas aí você se frustra porque você não consegue alugar o apartamento com a frequência que você esperava. Então, às vezes, né, as pessoas estão tentando desenvolver a sua vida dentro de economias colaborativas que elas não foram feitas para durar.
E a gente começou a construir algo que se chama economia de comunidade, né? E talvez a nossa operação, e muito do que nos Estados Unidos nós fomos reconhecidos, talvez a nossa operação seja a operação mais avançada do mundo nesse conceito de economia de comunidade. E qual é a diferença dela? Ela é quase como se fosse a colaborativa, mas dentro de um universo que você pode pertencer. No Uber, muito dinheiro fica para Uber, no modelo comunitário, bastante dinheiro fica para a comunidade. Então, a diferença desses modelos está muito no balanço econômico e na situação de pertencimento, né, e da perpetuidade do negócio da qual você pode construir. E dentro de uma economia de comunidade, todos se beneficiam. Então pense, a gente realmente tem construído isso. O usineiro se beneficia porque ele pluga a usina em nós e ele consegue ganhar mais dinheiro e ter mais rentabilidade do que se ele fizesse outra coisa no mercado. Você se beneficia vendendo energia, trazendo, né, economia para o cliente lá na ponta, que também se beneficia dessa economia. Você coloca dinheiro no bolso, o cliente coloca desconto no bolso e a gente ganha nessa transação. E muito dinheiro, a maior parte desse dinheiro acaba realmente sendo distribuído em toda essa rede. Então isso faz com que a gente realmente tenha uma economia comunitária de verdade. Então a gente tem construído uma comunidade muito sólida, e é isso que a gente tem trabalhado, né? Dentro dessas nossas evoluções é de tornar essa nossa comunidade cada vez mais sólida, cada vez mais perene, e é o que a gente quer fazer, colocar mais dinheiro no bolso de vocês para que a gente realmente construa algo cada vez mais sólido e cada vez mais perene, para que a gente conquiste todos os nossos objetivos e que a gente conquiste isso juntos, né? Então é interessante a gente pensar que essa evolução, né, dentro daquilo que a gente tem pensado, é muito pautada nisso. Se nós temos uma comunidade muito sólida, né, muita gente tenta tirar consumidores de dentro da nossa operação. Por exemplo, vou tentar levar um cliente da Alexandria para outro lugar. Cara, ninguém sai. O nosso churn, ele é baixíssimo, ele é de 0,22%. É, assim, de verdade, é bizarro o nosso volume de churn. As pessoas pertencem a esse lugar, as pessoas querem estar aqui, as pessoas querem construir algo aqui. E a gente quer construir isso junto com vocês. E tudo isso se reflete através dessa comunidade que a gente acabou criando, e os números não mentem. A gente conseguiu realmente números incríveis, tanto de vendas, quanto de churn, quanto de quaisquer outras coisas comparadas ao mercado tradicional de energia. A gente realmente conseguiu construir um volume e um número, né, que seja invejável pela nossa concorrência, e todos tentam entender o que a gente faz. Cara, como que é o aplicativo que você faz? Como que é a rede que você cria? Cara, quantas empresas tentam copiar o nosso modelo? Quantas empresas tentam copiar o que a gente faz e ela não consegue porque a gente é uma comunidade, aqui tem unidade, aqui tem verdade. A gente constrói algo sólido, a gente constrói juntos. E onde tem unidade, saibam que não há nada impossível. Então a gente realmente pode construir o que a gente quiser se a gente construir isso juntos. E o que a gente pensa dentro dessa estrutura de comunidade e aquilo que a gente entende é que existe uma evolução. Toda rede, ela evolui, né? Então a gente entende, por exemplo, que existem tempos que essa rede ela acaba evoluindo. Então a gente tem um modelo, né, um início de uma rede que a gente chama de cold start, que é a primeira barreira, né, que é a partida de uma rede para que ela comece a se, né, difundir e proliferar. E essa é uma etapa muito difícil. Muitas empresas tentam criar uma rede para que essa rede ela acabe crescendo e ela acabe se estabelecendo, mas tantas, né, tentativas frustradas. Eu acho que vocês eventualmente já viveram tentativas frustradas também de poder construir uma rede, constituir, e às vezes é difícil você gerar essa atração. Então existe esse primeiro movimento, que é um movimento bem complexo, que a gente acabou passando, né, que é o modelo, né, que a gente entende que é o cold start, que é a quebra da primeira barreira do dificuldade de expansão. Depois que a rede ela consegue quebrar essa inércia de crescimento, a gente passa a ter um momento um pouco mais maduro do nosso crescimento de rede, que a gente chama aqui de criação de densidade. E o que é essa criação de densidade? Quando as pessoas elas estão mais próximas, quando as pessoas elas têm um relacionamento cada vez mais próximo, quando as pessoas têm uma distribuição de renda mais equilibrada, que todo mundo da rede ganha muito dinheiro e todo mundo da rede fica, né? Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma rede com baixa densidade e uma rede com alta densidade? Numa rede de baixa densidade, uma rede que tem, sei lá, né, 50 mil pessoas e tem 100 pessoas ativas. Isso é uma rede grande com baixa densidade. E o grande segredo de uma rede, ela não precisa nem ser tão grande. Ela poderia, basicamente, uma rede com 200 pessoas e 100 pessoas ativas, ela tem um potencial de tracionar
né, de realmente evoluir e quebrar as barreiras do mercado, até mais do que uma empresa que tenha 50 mil pessoas com uma densidade muito baixa. Então a gente entendeu através de modelagens matemáticas, financeiras, estruturas de gestão, como que a gente pode trazer essa maior densidade para a nossa rede e como que a gente pode entregar isso para que você realmente consiga ganhar mais dinheiro, para que a gente tenha uma proximidade maior. A gente sabe que às vezes tem muita gente falando, poxa, né, eu tenho várias ideias, eu quero ajudar, colaborar com a empresa, mas eu não consigo chegar, né, essas informações não conseguem chegar até a empresa, e é um pouco disso que a gente está fazendo. A gente precisa criar essa aproximação cada vez maior para que essa densidade exista, para que as pessoas, né, elas fiquem cada vez mais ativas dentro da nossa operação, justamente porque a riqueza tem sido melhor distribuída dentro da operação, né, em função, né, ou de acordo com a função de cada um dentro dessa estrutura, né? O Robinho vai falar um pouco mais, né, sobre isso, né? Então, enfim, daqui a pouco vou deixar ele até comentar, mas só para a gente poder, né, exemplificar um pouco isso, né? O que é uma estrutura de alta densidade. E a gente vai acabar criando, né, dentro dessas ferramentas, né, também muitas coisas legais, né? Por exemplo, né, a gente vai ver aqui que agora a gente não tem mais taxa de adesão. Qualquer pessoa pode aderir ao nosso sistema. Isso faz com que a gente consiga um volume ainda maior de pessoas, para que a gente possa realmente angariar mais pessoas, para que não haja uma barreira de entrada. Não vai mais ter taxa de mensalidade, então eventualmente você não vai mais precisar ficar se preocupando em pagar mensalidade para você estar aqui dentro. A gente quer que você venda energia, a gente quer que você enriqueça, que você faça a gestão do teu time, que a gente possa realmente, né, fazer aquilo que é essencial para o nosso negócio e que a gente realmente possa construir essa comunidade cada vez mais densa, sólida, e a gente possa realmente criar cada vez mais riquezas. E como que a gente faz isso como empresa? A gente consegue entregar para vocês, por exemplo, clientes. Por que não a gente angariar clientes no mercado e levar para você, para que você possa vender cada vez mais? A gente percebe que às vezes dentro da nossa estrutura, né, um Lex acaba vendendo entre 2 a 3 contas, mas por que não vender, como tem várias pessoas aqui, a gente sabe, né, que muitas pessoas conseguiram aí alcançar volumes incríveis de 600 contas e 1.000 contas dentro da operação, e a gente sabe que isso é plenamente possível, mas por que não todo mundo vender esse volume de energia? É possível, a gente pode ajudar, e a gente vai ajudar com treinamentos, né, trazendo cada vez mais materiais para você vender cada vez mais, e inclusive ajudando os próprios clientes. Então a gente vai entregar clientes para vocês venderem, então os clientes vêm até a Alexandria, a gente vai distribuir isso para os Lex, para que vocês também possam ter um maior volume de venda de energia, e a gente vai ajudar, a gente está junto nessa, nós temos que criar essa unidade, e para poder criar essa unidade, essa estrutura com toda essa densidade que a gente precisa criar, a gente precisa entregar cada vez mais riqueza, mais clientes para a gente poder operar juntos, né? Novos Lex também, né? A gente vai ter aqui, o Robinho vai explicar um pouco mais sobre isso, mas você faz a gestão de um time, eventualmente é importante, às vezes você fala, poxa, talvez eu não consiga angariar tantas pessoas dentro dessa estrutura, mas ao mesmo tempo você consegue, né, receber novos Lex através da própria Alexandria, que vai te entregar isso dentro da operação. Então a gente consegue criar através dessas soluções essa densidade dentro dessa operação. Então entendam, essa estrutura de rede que a gente está falando agora é uma estrutura amplamente estudada, né, por tantas pessoas. A gente tem as redes como Uber, como YouTube, e a gente percebe, né, como as redes elas subsistem, né? Então a gente estuda e estudou muito como que essas redes elas conseguem gerar essa perenidade, né? A gente não quer aqui, mais uma vez, ser uma empresa passageira, a gente quer criar algo sólido, único e algo perene. Então, dentro desse trabalho, a gente conta muito com você para que a gente possa criar essa solidez dentro dessa rede e que a gente, como empresa, também possa te apoiar nisso, para que realmente cada vez mais receita caia no teu bolso e você realmente viva de Lex, para que a gente viva juntos, né, e que a gente construa isso juntos, né? Então, dentro dessa história, a gente tem uma outra etapa dentro desse processo da rede, né, que é o processo, né, eventualmente, que algumas empresas têm quando ela chega no topo, né, na saturação. Então, eventualmente, a densidade ela gera um crescimento exacerbado dentro da estrutura, e esse crescimento exacerbado ela também exige algumas tecnologias e algumas técnicas para que a gente possa, né, ajudar também que a gente não chegue nesse ponto de saturação, a um ponto de você ter que vender conta de energia para um lugar que outro Lex já vendeu e você não precise perder tempo. Então, a gente está criando um mecanismo de roteirização, que a roteirização vai te ajudar, isso deve ser lançado aí nos próximos 2, 3 meses dentro do aplicativo, mas a gente está criando isso para poder te dar,
né, também mais um suporte, um subsídio para que você possa vender mais. Então, a roteirização ela vai te ajudar tanto do ponto de vista de criar densidade, você vender mais, você ter mais recursos, ganhar mais comissão através dessa estrutura, mas ela também vai ajudar a te direcionar nos lugares em que você vai ter mais êxito. Né? Uma das coisas que a gente consegue de forma incrível, né, através dessa junção perfeita entre a rede, né, e o aplicativo, é que a nossa taxa de conversão ela é acima de 40%. Isso é, né, também um outro número, né, bizarro no mercado. E a gente realmente consegue através dessa estrutura que a gente acabou criando juntos. Né? Então, todo esse trabalho, né, a nossa função aqui é também te direcionar para o lugar mais adequado possível. Isso vai evitar essa saturação no mercado. Então, a gente também, através dessa estrutura que a gente montou, desses ajustes e melhorias, a gente está se preparando, né, não só para o momento atual nosso, que é o aumento da densidade da rede, mas também se preparando para um eventual movimento de saturação, que a gente não vai deixar isso acontecer, justamente porque a gente já está se preparando agora para poder ajustar isso. Então, entendam, tudo isso tem sido feito de forma muito pensada, muito estudada, e a gente realmente tem construído algo único através dessa estrutura, né? E realmente isso tem sido incrível. Eu quero chamar, Robinho, para você explicar um pouco mais, na prática, como isso vai ser feito, e a gente vai voltar aqui depois com a nossa conclusão. Obrigado, gente. Valeu, Robinho. Obrigado, presidente. Valeu. Obrigado. Muito bom, gente. Sempre bom ouvir o nosso presidente, obviamente, cara. A gente sempre gosta de ouvir alguém com visão, né? Eu aprendi que quando você não tem uma visão, você conhece alguém que tem uma visão e vai junto com ele, pessoal, que você vai chegar em algum lugar. Isso, com certeza, pro Brandão é essa pessoa na minha vida. Obrigado pelas palavras aí, por toda a explicação. E, gente, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Eu já tenho uma sacolinha aqui do nosso primeiro resort Alexandria. Cara, isso aqui eu sei que já tem alguns líderes aqui, vendedores e construtores da nossa operação, da nossa companhia que vai participar do nosso primeiro resort. Cara, isso é incrível, isso é maravilhoso, né? Vocês vão desfrutar de um momento super bacana num resort animal lá na Bahia. Então, gente, a gente está muito feliz por tudo que tem acontecido, pelo caminho que nós temos trilhado durante todo esse tempo. Eu quero, como o nosso presidente comentou aqui, falar um pouquinho para vocês de como que ficou as funções dentro desse ajuste, né, de plano de vendas, né? Então a gente tem um plano de carreira, né, que a gente construiu, obviamente proporcionando tudo isso que o nosso presidente disse, que é a densidade. Como que nós, aqui da Alexandria, vamos criar uma rede densa, né, com bastante ferramenta, com bastante artifício para que você produza, tá? Então o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, aqui bom, essa é vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, é um pouco da nossa apresentação de plano de vendas, né? Eu vou falar mais dela amanhã, inclusive, pessoal, nós temos uma live já marcada de apresentação de plano de vendas às 20 horas, você não pode ficar de fora disso. Nós queremos que você participe para entender no detalhe mesmo o que vai ser o nosso plano de vendas. Nós daremos toda explicação, tudo certinho para que você fique craque nisso. Então amanhã às 20 horas é dia de falar de toda essa apresentação de plano de vendas, mas agora eu quero me ater aqui no nosso plano de carreira, que é o que mais importa nesse momento. E o primeiro aqui, pessoal, que eu quero comentar é do consultor Lex, né? O consultor Lex é aquele nosso vendedor, é aquele cara que é apaixonado por venda, que adora vender e que está na nossa operação fazendo isso desde quando começou. Eu fui um vendedor, eu fui o consultor, tá? E pessoas que estão aqui nessa sala, né, também venderam, também, né? Tem gente que vende, tem gente que gosta mais de liderar, tem gente que faz uma parte mais de gestão, mas eu sei que a grande massa aqui adora vender. Nós temos vendedores craques aqui na nossa operação. Eu vou até fazer menção de um cara que falei com ele hoje, inclusive eu sei que ele está na live assistindo a gente aqui, que é o Cleones, lá de Tocantins. Esse cara é uma máquina de venda, todo mês ele entrega 90, 100, 80 vendas, é um caso a ser estudado. Cleones, valeu por estar nessa live hoje, você está de parabéns, você é um destaque aqui na nossa operação. E, gente, como que ficou, então, né, no final das contas aqui, o nosso consultor, tá? Então, o consultor, ele tem a mesma comissão que nós tínhamos, né, anteriormente, então, 40%, né, do valor faturável da conta você ganha de comissão em 45 dias úteis, só que nós temos, né, algo especial aqui para vocês. Você lembra que no modelo anterior, na forma como nós remunerávamos anteriormente, nós tínhamos 0,5% na recorrência. Agora aqui nós temos algo novo e super interessante que eu tenho certeza que você que vende, você que está no campo vai adorar. Nós dobramos a sua recorrência, tá? Então, nós tínhamos 40% mais 0,5% de recorrência, hoje nós temos 40% da comissão, só que agora é 1% de recorrência. Então eu tenho certeza que se com 0,5% a gente gera uma máquina de vender, imagina o que esse Cleones não vai fazer, né, pessoal? Essa é a verdade, com 1% de recorrência. Então essa é a hora de você aproveitar e surfar essa onda, porque 1% de recorrência é algo que realmente é excepcional, tá? Então nós temos aqui
40% da comissão, né, do valor faturável, da venda liberada, detalhe, né, sempre importante frisar. Nós temos 1% de recorrência e nós temos ali R$30 por indicação de cada novo consultor. O presidente acabou de mencionar aqui para nós que nós não teremos mais o pagamento, o aplicativo é gratuito e nós também não temos manutenção. Então, como que agora a gente ganha R$30? Né? Cara, você trouxe alguém para a nossa operação aqui, você colocou alguém no seu time e esse cara fez a primeira venda e a venda dele foi liberada, você ganha R$30 por essa indicação. Então você ainda continua ganhando por trazer alguém para a nossa operação aqui, tá bom? E obviamente nós temos as premiações de pontos acumulados que você com suas vendas pode, né, somar a pontuação, a qualificação, enfim, trocar por, né, enfim, viagens, brindes, enfim, nós temos um plano super legal aqui de pontos para vocês também nesse sentido, que você vai poder trocar, tá bom? Então esse é um pouco do cenário do nosso consultor no novo modelo aqui. Depois, obviamente, nós temos um plano de crescimento, a gente sempre frisa isso aqui, né? Então, do consultor ele pode se tornar um coordenador, né? Então, você que se qualifica coordenador ou formar uma equipe de 10 leques com 20 vendas na equipe, tá? Então, nós vamos falar disso mais amanhã com mais detalhes, mas eu quero me ater aqui justamente no que interessa, né? Então, como que funciona o coordenador? Ele continua vendendo, obviamente, mas esse cara, ele gosta não só da venda, mas ele gosta de uma interação com o time, ele gosta de desenvolver pessoas, ele gosta de dar um treinamento, ele gosta de fazer uma live, de explicar como funciona o nosso negócio, ele tem uma visão de crescimento dentro da companhia, então ele, né, ele gosta dessa tratativa. Então ele tem a opção de ser um coordenador aqui dentro. Obviamente, quando ele bate ali o requisito para se tornar um coordenador, ele é um coordenador na nossa operação e, cara, é uma ferramenta super bacana. Por quê? Porque ele continua vendendo, então o coordenador é um cara que pode continuar vendendo, mas ele também tem essa aptidão por gestão e ele pode e é remunerado pela gestão que ele faz, né? Eu gosto de mencionar sempre a Leiva, porque ela é uma pessoa que tem uma máquina de vendas funcionando, né? E ela adora dar treinamento, então ela montou um time de vendas, ela faz uma ação super bacana digital, ela tem uma máquina de vendas acontecendo dentro da operação dela, só que ela gosta dessa tratativa de cuidar das pessoas, gerenciar, de dar treinamento. Então a Leiva, por exemplo, é uma coordenadora, né, nota 10. Então, nesse caso aqui, para a pessoa que quer ser um coordenador, ele tem a comissão dos 40% e ele ganha mais 5% do que o time dele ali produziu, tá bom? 5% da venda liberada e mais 0,5% de recorrência. Isso aqui é muito bacana. E ele continua também ganhando os R$30 por cada indicação que chega e faz uma venda, e essa venda é liberada e também está no nosso programa de pontos, tá? E por último, eu quero comentar com vocês aqui sobre o gerente, né? Cara, isso aqui é incrível, isso aqui não existe no mercado, você nunca viu no mercado de energia, isso com certeza. Gente, eu quero aqui só fazer um comentário, né? Todo mundo aqui acaba me conhecendo, eu tenho uma troca com a galera toda, né? E eu falo no WhatsApp, às vezes não falo, às vezes respondo, às vezes não respondo, é corrido, né? Responder, eu sempre procuro responder, né? Por mais que com um delayzinho ali, enfim. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, a Alexandria viu que funcionou, né, esse apoio, esse suporte, né, para os vendedores. Cara, a gente teve uma ideia genial. Falei assim, cara, por que nós não multiplicamos aqui o número de Robinhos, né? Vamos colocar algumas pessoas estratégicas por região, por localização ali, que faz sentido na nossa operação para dar apoio para esse pessoal. Então, gente, é de fato a gente como empresa dando um passo, né, para o Lex, né, em sentido, no caminho, em direção ao Lex, para que ele tenha ainda mais apoio e ferramenta. Então a nossa empresa ela está colocando aqui uma cara que ficaria tecnicamente internamente aqui dentro do nosso corporativo, mas está diretamente conectado com o nosso coordenador e consultor lá na ponta. E o que ele tem aqui, né? Então esse gerente ele tem uma função obviamente corporativa, ele vai ter um fixo mensal e mais o plano de vendas. Então ele ganha 2% da produtividade do time dele e mais 0,5% de recorrência e está também ali participando do programa de pontos para qualificação e premiações, etc. A viagem, como a gente tem sempre construído aqui desde o início, tá? Então, essa é a nossa função de gerente. E aqui eu quero só comentar rapidinho, embora o nosso presidente ele falou bastante a respeito disso, ele deu bastante detalhes sobre isso, mas eu quero passar bem rápido, né? O Brandão já comentou aqui sobre o aplicativo. Nós queremos dizer, pessoal, que nós teremos ferramentas incríveis de treinamento. Então, nós temos um mestre aqui com a gente, o cara, o melhor do Brasil, se não um dos melhores do mundo, o Edinaldo, né? O Edinaldo Bispo é um cara que todo mundo conhece, eu tenho certeza que está todo mundo vibrando aí nesse momento, aí na sala, né, nessa reunião, sabendo dessa novidade, e ele está encabeçando toda essa estrutura, e ele já me encheu de documentos ali. Quem conhece o Edinaldo sabe, é uma mente que não para, e ele está cuidando de cada detalhe dentro disso. Então amanhã vocês já terão materiais, amanhã os gerentes, né, cara, a gente quer bater um papo com os gerentes que foram selecionados, né, e eles também, né, terão materiais de tudo isso. Nós teremos um fluxo sinistro de treinamento. Cara, nós queremos desenhar
os scripts de vendas, tudo certinho, né, cara? Eu praticamente, assim, eu particularmente, né, adoro, né, os scripts de venda, e o Edinaldo, ele é um gênio, ele vai pensando em cada detalhe, então isso é muito legal. Você vai ter um pitch para você falar com o teu amigo, um pitch para você falar com a tua mãe, um pitch para você falar para uma pessoa que você não conhece. Cara, aqui não vai ter desculpa para você não vender. Nós vamos dar tudo que você precisa para conseguir vender. Então nós temos treinamentos, scripts claros, nós teremos aqui, o Brandão comentou um pouquinho sobre as indicações de leads, então aqui dentro da nossa estrutura nós faremos uma ação de tráfego pago e nós levaremos os clientes e também os consultores para que vocês possam, né, trabalhar com eles e fazer com que seu time cresça e que seu time também tenha venda, tá? Nós teremos um suporte estratégico operacional, então a gente sempre está evoluindo, né? O nosso presidente também acabou de dizer aqui que a gente tem a intenção de dobrar o nosso número de funcionários muito em breve, então para que você tenha todo o suporte que é necessário para que você gaste sua energia e seu tempo somente em vender e fazer a tua equipe acontecer, tá? É para isso que nós estamos aqui. E, mais uma vez ali, nós teremos também toda essa parte de reconhecimento, incentivos, desde o aplicativo, desde incentivos virtuais ali no próprio app até, né, grandes convenções, eventos, viagens, enfim, nós teremos todo esse universo para que você desfrute, né, e aproveite ao máximo a sua, né, jornada aqui dentro da Alexandria. Tá bom, gente? Então esse aqui é um pouquinho do nosso plano de carreira. Nós daremos, mais uma vez, quero reforçar, nós teremos uma live amanhã às 20 horas, é super importante que você esteja aqui, é um momento muito bacana, né, como o nosso presidente disse, para a gente é muito importante que você esteja aqui, nós sabemos que você quer estar conosco, né, o pessoal ama a nossa operação, nós amamos os leques, e nós queremos de fato ter essa troca com vocês, dar tudo que vocês precisam para serem uma máquina de venda e os revolucionários da energia no Brasil, tá bom? Gente, é isso, então eu quero chamar o nosso presidente aqui novamente, ele vai encerrar a nossa ilustríssima live de hoje aqui, né, Brandão? Cara, obrigado, eu me sinto honrado demais por fazer parte disso, né, a gente sabe que você é um cara incrível, né, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas te adoram ouvir você dizer, adoram a visão que você tem, e eu só quero deixar claro aqui, pessoal, diante de todos vocês, que é uma honra para mim fazer parte aqui junto com o Brandão, com o Otávio, com o Marcelino, pessoas incríveis, que com certeza têm toda a capacidade de revolucionar, e já estamos revolucionando no mercado de energia no Brasil. Obrigado, manda bala aí, valeu. Bom, e é bem interessante, né? Eu acho que um pouco desse programa, né, e esse crescimento na carreira, acho que vocês podem ver que tudo aumentou, né? E a ideia é justamente essa, que a gente consiga entregar cada vez mais riquezas nas mãos das pessoas e a gente crie, né, essa condensação, um pouco disso que a gente falou, né, dos objetivos do que a gente tem construído aqui para tornar, né, essa nossa rede cada vez mais sustentável. Então a gente realmente tem prezado por isso, né, em distribuir essa riqueza da forma mais adequada possível, e lembrando, né, que apesar que essa função de gerência é uma função que acaba sendo até mais corporativa, né, você, como está dentro da rede, você também pode se aplicar a isso. Se você conseguir construir realmente essa carreira, né, e isso é um plano de carreira, né, inclusive o Robinho vai falar mais sobre isso amanhã, mas isso acaba sendo esse plano de carreira em que você começa, né, como consultor, você vira um coordenador e você pode também se tornar um gerente, tá? Então, assim, você dentro da rede, você pode construir tudo isso e se beneficiar de tudo isso, tá? E é legal porque o gerente, ele acaba tendo um bom salário fixo, né, para que ele possa realmente receber esse valor ali no mês a mês para poder desenvolver o trabalho, mas é óbvio que o fixo, ele, apesar de ser muito bom, né, é muito generoso, a gente sabe que, cara, nada se compara aos bônus de, né, que ele acabe tendo os variáveis dentro dessas vendas, dentro de um bom trabalho, e mais uma vez, né, a gente vai dar todo o subsídio e estrutura, né, realmente para que você venda cada vez mais e cada vez mais riquezas a gente consiga gerar. Então, dentro disso, né, eu acho que é importante a gente mencionar, né, um pouco do que está por vir, né? Então, a gente já falou, né, dentro dessas nossas estratégias, e a gente tem realmente uma meta muito agressiva, né, nos próximos 3 meses, né? Uma delas é justamente fazer com que as contas, todas elas sejam injetadas, para que energia tenha, e energia em abundância, né? A gente vai realmente encher de usinas, né, todas as nossas operações, a gente tem sido dobrado aqui com profissionais, né, muito estratégicos, né, em relação a isso. Então eu acho que é muito importante a gente, né, realmente mencionar que todo esse trabalho tem sido feito para subsidiar os nossos esforços, né, e algo que a turma acabou de me avisar aqui, eu tinha falado no começo da live que talvez a Apple demorasse um pouco mais para liberar, mas aqui, ó, todas as plataformas, já o novo app liberado, então se você puder, já vai lá na loja, lá, se você é da Google, vai na Google Play, da Apple Store, você pode ir lá, entra, faz a atualização e você já começa a entender como a regra, né, enfim, tem sido feita e como esse aplicativo foi melhorado
realmente para poder atender você cada vez melhor e para que a gente possa realmente fazer história nesse país. Então é importante, né, a gente falar um pouco disso, né, dessas evoluções, né, que elas vão acabar sendo feitas dentro dessa estrutura e, de fato, a gente agora quis criar uma estrutura perene. Então a gente entendeu que dentro dessa modelagem a gente consegue resolver, né, todas as fases e etapas de uma rede bem estruturada. Né? Não à toa, né, que redes como o próprio YouTube, como eu comentei, conseguiram criar algo incrível, o próprio TikTok. Né? E por que eles conseguiram criar uma rede? Por que você hoje fica faceiro por publicar algo? Né? Estamos aqui até, inclusive, usando o YouTube, ou eventualmente você usar uma rede como o Instagram, porque eles entenderam como as redes funcionam. Né? E a gente consegue, além de criar uma rede, a gente cria uma comunidade. E realmente, o que a gente faz é único. Então, assim, você não vai encontrar nada parecido com o que a gente está fazendo. A gente não copiou isso de alguém. A gente entendeu, né, criou, construiu isso, entendendo, né, que isso é algo único. Né, e possivelmente a gente tem aqui uma bomba atômica na mão, entenda no bom sentido, para que a gente possa realmente dominar esse mercado brasileiro. E a gente também entende que na briga das redes, né, as redes acabam se consolidando quando ela tem mais densidade e ela está mais preparada para lidar com a saturação, que é muito o que aconteceu com essas grandes redes, e por isso que elas se tornaram tão relevantes no mercado, que é o que a gente está construindo e o que a gente vai construir daqui para frente. Então, 2026 realmente promete, né, além de toda essa estruturação pesada que a gente tem feito nesses próximos 3 meses, melhorar a estrutura de faturamentos, melhorar a estrutura, né, de helpdesk, de TI, melhorar a estrutura de fornecimento de energia em injeções, que é o que a gente realmente tem pego pesado. A gente já conseguiu fazer um excelente trabalho. Cara, a gente realmente hoje está com o maior portfólio de energia do país, além de ser a maior empresa de venda de energia do país. Então a gente realmente tem se dedicado muito a isso, e esse ano inteiro vai ser um ano muito, né, de 2026, muito preparado a isso. E a gente realmente está com um objetivo muito agressivo, né? A gente acabou fechando o ano mais ou menos ali, ou vai fechar o ano, né, se a gente fizer uma linha de corte agora, né, com 41 mil leques. O nosso objetivo é chegar no ano que vem com mais ou menos uns 250 mil leques. Então a gente tem realmente um trabalho, né, bem relevante a ser feito, para que a gente chegue também, né, hoje a gente está com 64 mil consumidores dentro da nossa operação, para que a gente chegue ali no final de 2026 com algo em torno de 380 mil consumidores. Tá? Então esse é o nosso objetivo, para que a gente realmente possa construir. E aí a gente entra em 2027 com a abertura do mercado, né, para a ordem de milhões e milhões de unidades consumidoras. Então, realmente, né, vamos fazer algo incrível juntos. Né, contem com a empresa, contem com a gente, com tudo aquilo que a gente está construindo, né, e realmente a gente vai fazer isso juntos. Então, saibam que a gente sempre vai pensar em melhorias, né, a gente vai pensar, e à medida que a gente vai trabalhando, a gente pensa também até em bonificações. Cara, eu formei um novo profissional aqui, eu sou um coordenador, eu formei um coordenador, o que eu posso beneficiar? Um gerente que forma gerente. Então a gente vai evoluindo, né, algumas questões aqui dentro da nossa estrutura à medida que a gente vai trabalhando para poder sempre criar, né, essa solidez dentro da nossa rede, o que a gente chama aqui de densidade, para que a gente realmente possa proliferar o nosso negócio para o Brasil inteiro e para que a gente possa, né, ganhar muito dinheiro e realmente beneficiar toda a nossa sociedade. E esse é o nosso objetivo, é democratizar o acesso do dinheiro, democratizar o acesso da energia, né? E contem com a gente, porque através da unidade, como a gente já falou, nada é impossível, e a gente pode construir tudo aquilo que a gente quiser juntos, e a gente tem certeza, né, que o nosso objetivo está alinhado, e contem com a gente para alcançar tudo isso, para que a gente realmente possa, né, fazer história nesse país. A gente vai ter histórias para contar para as pessoas, para os nossos netos, filhos, e realmente a gente vai fazer essa bomba atômica alcançar a maioria das pessoas desse Brasil, para que a gente possa realmente entregar uma energia mais limpa, mais barata, e a gente coloque muito dinheiro no bolso. Obrigado, gente, então, por esse tempo. Vocês vão ver cada vez mais esses treinamentos, um pouco como a gente falou. Amanhã o Robinho está aqui para falar um pouco mais, né, sobre, né, o plano de vendas, como que vai funcionar isso, né, de forma mais prática. Se vocês tiverem dúvidas, baixem um app, já comecem a entender como ele funciona, né, como ele tem as melhorias, né, que ele agrega. E se vocês tiverem dúvida, a gente vai estar aqui para suportar em toda a nossa estrutura aqui dos nossos gerentes, da nossa estrutura corporativa, para te dar todo o subsídio, porque a gente está aqui para servir, para que a gente realmente possa construir tudo isso juntos. Obrigado, pessoal, vocês são demais, agradeço a presença de todos e agradeço tudo que a gente construiu por esse ano, e realmente 26 promete, e aquilo que a gente vai construir é ainda maior. Obrigado, pessoal. Valeu.
Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras, e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam.